Dessa forma, um grande esquema foi montado pelos senhores do mundo para diminuir sua vida em 50 anos. Esse é o verdadeiro genocídio e ninguém percebeu. Rastros químicos, alimentos transgênicos, óleos vegetais, entre outros. Nesse momento nós vamos nos concentrar em um deles, um dos mais terríveis se não for o pior, que é o flúor na água. Você vai entender como eles vêm diminuindo o tempo da sua vida e de seus familiares e o seu próprio. Então, como esse assunto exige reflexão, pegue agora mesmo seu sanduíche de linguiça calabresa apimentada e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Com a dominação global sendo meta dos senhores do mundo que controlam o mundo através da economia atualmente, surgiu uma pergunta e uma exigência: como contaminar toda a população sem matá-los de uma vez? Apenas impedir que eles vivam muito. A melhor escolha foi causar o desenvolvimento de várias doenças para dessa forma tirar a vitalidade do ser humano. Tinha que ser algo diário, oculto, prazeroso e obrigatório a todos. E não desse pra você dizer isso eu não bebo. Nós temos que admitir que eles são muito inteligentes, essa coja maldita. Flúor na água foi a grande sacada do maligno e dos senhores do mundo. A partir de agora vocês vão ouvir a opinião de um estudioso do assunto. Faz um bom tempo que ele me mandou esse estudo, mas apenas agora o vídeo tá saindo. Não vou dizer o nome dele para não comprometê-lo de alguma forma, mas que já fica aqui em nome de todos o nosso agradecimento. Amigo Davi, eu gostaria muito de dar uma opinião minha rápida e simplificada sobre algo que eu penso. Depois de vários anos de estudo e experiências normais e macabras, descobriram que entre muitas partes do corpo, uma em especial é responsável pela vitalidade da pessoa. Ela pode ser facilmente afetada e alterada, que é a glândula tireoide. E melhor, quando ela é afetada, ela tem duas funções, causando dois tipos de problema. Hipotireoidismo para menos, hormônios causando várias alterações e problemas no corpo. E hipertireoidismo para mais, hormônios também causando outros tipos de problemas, tanto para mais ou para menos. Esses distúrbios tornam a saúde e a vida das pessoas horrível, mudando todo o organismo dela, afetando o desenvolvimento, o funcionamento e, incrivelmente, piorando não só a saúde corporal, mas também a comportamental. Vitalidade é algo total para a vida do corpo e a mente. Mas por que especificamente essa parte do corpo é tão especial para eles? Porque se torna difícil o diagnóstico e o tratamento. Levando a cura para este problema parece brincadeira, mas essa glândula é importantíssima para o nosso corpo. Ela causa vários problemas que podem ser facilmente afetados e se tornar oculta até mesmo nos dias de hoje. Assim podendo levar a vários outros tratamentos errôneos de propósito. É aquela história, você sente um sintoma e o médico pensa que é outra doença. E você acaba tomando remédio para essa doença que na verdade não é a que você tem. Aquilo é apenas um sintoma da tireoide. Dessa forma você fica sofrendo e sofrendo até descobrir, e infelizmente muitos morrem antes de descobrir. Ocultar a real situação de todos os problemas que o paciente está enfrentando, assim piorando, e causando mais e mais doenças em todos os outros lugares do organismo, tomando vários remédios. Eles estão literalmente forçando a pessoa a auto-se suicidar. Com esses vários tratamentos que a pessoa vai fazendo erroneamente, ela vai causando outros problemas no seu próprio corpo, tomando mais e mais remédios, gastando tudo que tem. Um ciclo que nunca mais tem fim. Você sabe que um determinado remédio trata, não cura. O problema é que essa cura ao mesmo tempo causa outros problemas no organismo. Não tratando a tireoide que está com problema, ela simplesmente não funciona bem. Naturalmente o corpo vai desenvolver várias doenças. Já há alguns anos, Davi, eu tenho vários exames, até simples e baratos com um diagnóstico preciso. Mas você já reparou que mesmo nos dias de hoje, a população vai a vários médicos de várias áreas diferentes reclamando de vários problemas. E esses médicos nunca pedem exames hormonais antes de qualquer coisa. Estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide, em pelo menos em algum momento da sua vida. Mas calma, isso não significa que sejam malignos. Apenas 5% são cancerosos. Aí foi que disseram, as crianças já estão nascendo com hipotireoidismo. Alguma coisa tem de errado, não? Cadê nas mídias e nas faculdades e etc. As perguntas e estudos que falam e mostram as causas reais dos problemas que afetam a tireoide? Por que é que quase toda a população tem problemas na tireoide e muitas nem sabem disso? Para reforçar o que nosso amigo está dizendo, o Dr. Laí Ribeiro já falou desse tipo de tratamento errôneo. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, está tudo contaminado. Está cheio de toxina no mundo. Quando você tem as adrenais, a tireoide e o pâncreas funcionando bem, que é raro, você vai ver que você não encontra mais paciente saudável. Se você usar esse critério que eu vou ensinar aqui, a maioria está doente, muito doente, principalmente médicos, estão todos doentes. Vitalidade e bem-estar, a pessoa tem. Quando isso está desequilibrado, você tem fadiga e obesidade, ou as duas. Tem que estar acima de 70. É o mínimo para a tireoide funcionar bem. Então você imagina uma mulher que menstrua demasiadamente, tem fluxo menstrual forte, fica menstruada 5, 6 dias e faz isso quase que 2 vezes por mês. Pronto, chega uma hora, ela não tem ferritina mais.
essa mulher vai desenvolver hipotiroidismo. Eu posso ter eutiroidismo do pescoço para cima e hipotiroidismo do pescoço para baixo. Quer dizer, você tem que mudar o seu estilo de vida, coisa simples, você vai parar de tomar refrigerante, você vai dormir no escuro, você vai observar o pH da água que você bebe, que é o mais importante de tudo no seu caso, saber qual é o pH da água, porque você pode ter um filtro espetacular, o que interessa não é o filtro, a água que chega tem um pH baixo, o filtro não vai mudar o pH da água. Então você tem que medir o pH da água para ver qual é o pH que você está bebendo, e assim por diante. São coisas simples, mas que feitas constantemente. Não é um evento, é um processo. E na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. Olha a previsão, 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas com a comida. Está tudo contaminado. Eu brinco e digo, viver faz mal para a saúde. O flúor é tão letal que já foi usado pela Alemanha nazista. Jovens sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, esperando pela libertação, testemunharam que os nazistas ministravam flúor na água, nos campos de extermínio. Isso agia como um sedativo, apaziguando os prisioneiros, deixando a galera bilolona. Apesar desse triste e vergonhoso histórico, o uso da água fluoretada ainda é promovido em diversos países. E por que você acha que isso acontece? Não é de fato o extermínio da população, mas é controle populacional. Eles se sentem como deuses e escolhem quantos anos um ser humano pode sobreviver, nesse mundo Illuminati deles, é lógico. Ao invés de viver até os 120 anos e com saúde, as pessoas estão infartando aos 50 anos ou caindo secas com câncer aos 55, tendo sofrido tanto que a morte para elas foi um verdadeiro alívio. Todos que já tiveram pelo menos um parente com câncer sabem como essa doença é destruidora. Vários pacientes, pouco antes de morrer na sua fase terminal, descrevem essa doença como ter ratos te devorando por dentro. A dor é muito intensa, se parece com mordidas na sua carne. Essa doença hoje literalmente é responsável por nada mais nada menos, por 8,2 milhões de pessoas mortas todos os anos em todo o mundo. Aqui no Brasil foi registradas 189.454 mortes por câncer, e isso de 2013 para 2016. Estima-se esse ano mais de 596 mil novos casos da doença. O flúor na sua água é um grande veneno. Ele pode causar vários tipos de doença, incluindo o câncer. Você vê que mesmo quando especialistas falam sobre esse assunto, a coisa é tão absurda que não há como você não enxergar os senhores do mundo por trás de tudo. Segundo, tem muita coisa que compete com o iodo. Você quer ver, ó? Você tem, na sua pasta de dente tem flúor. Não sei pra quê, mas tem. Você não serve pra nada, flúor? Não, na sua idade, na minha idade, não serve pra mais nada. Você não vai proteger. E eles põem desse tamanho na embalagem, rico em flúor. Eu te aconselho a fazer o uso de creme dental sem flúor. Sai procurando que você vai encontrar. Tem, claro que tem. Você tem na sua farmácia. E o flúor, O flúor é veneno. Os países do primeiro mundo tiraram o flúor da água. Aliás, tem países que nunca deixou, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, nunca deixaram colocar flúor na água. Nunca. E a nossa água é fluoretada, essa que a Sabesp fornece? Floretada. Pra quê? Porque alguém nos Estados Alguém Unidos, precisa vender flúor. Não é vender flúor, não. O flúor é resíduo da química. Eles não sabiam jogar fora, jogar na água. Porque se jogasse num terreno ali, você ia preso, mas se jogar na água, tá tudo bem. Eles arrumaram um jeito de se livrar do flúor, que é o resíduo que ninguém quer. Jogar na água de beber. Você acredita nisso? Eu sei Nossa, que absurdo. mas se eu começar a te contar os absurdos que tem na... Você entendeu que jogar esse flúor no lixo é crime, mas pôr na sua água de beber aí sim, tá beleza. Quem é que permite isso? Cadê os órgãos de fiscalização? Como o doutor disse, de fato alguns países de primeiro mundo proibiram o uso do flúor, ou até nunca permitiram o uso dele. E eu acredito que esse motivo não é porque eles sejam bonzinhos, mas é porque o povo de lá é mais bem informado. Jamais aceitaria ser envenenado como o gado que aqui habita. Um belo exemplo disso é que todo mundo sabe que esse leite de supermercado, esse leite que vem em caixa, não importa de qual marca seja, todo ele é cheio de conservantes, cheio de produtos que vão fazer mal à sua saúde. Nos Estados Unidos o povo percebeu isso e começou a fazer passeata pelos estados. O que foi que aconteceu? Veja o resultado da boca do próprio Dr. Laí Ribeiro. Hoje nos Mas Estados e por que Unidos... se usa a pasteurização até hoje? Não se inventou nada superior à pasteurização. Existem 14 estados nos Estados Unidos onde eles fizeram passeatas e conseguiram adotar a lei de que você pode comprar o leite cru. O
O leite cru está voltando e vai chegar um dia no Brasil. Não sei quanto tempo vai levar. Se fosse um dia o doutor Laí veio aqui e falou isso para mim. Isso é possível, meus amigos, porque os senhores do mundo, os Illuminati, eles não dominam cada indivíduo que compõe uma indústria. Eles dominam apenas o chefe dela. Sendo assim, se cada indivíduo, individualmente, começar a tomar sua própria decisão, começar a exigir as coisas, para não perder o controle total, eles acabam cedendo. E é por isso que eu digo que nós não podemos entregar os pontos assim. Ah, tá tudo perdido, não vou mais votar em ninguém, não vou mais fazer isso nem aquilo. Cara, se você pensar assim, você já está derrotado. A pior derrota é aquela a qual você desiste sem ao menos tentar. O problema do Brasil é que tendo futebol e cerveja tá tudo certo. E é exatamente por isso que estamos abaixo dos outros países. Não por termos nascido nesse território nacional, mas por agirmos assim como verdadeiros idiotas. Uma bela prova da alienação brasileira foi na hora que estava passando as notícias sobre Michel Temer e Aécio, ao vivo aqui no YouTube. Tinha pessoas falando no vídeo sobre futebol, cara, é realmente ridículo. Eu chego a tirar uma print pra mostrar a vocês. O absurdo que é a mentalidade do brasileiro. Quando não é isso, era outro postando piroca o tempo todo. Parece que eles acham bonito serem ridículos. E você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. E você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. Na Alemanha, o uso do flu foi interrompido. Na Áustria também foi proibido. Não chegou nunca nem ser colocado. A Bélgica também é outra que jamais permitiu essa porcaria por lá. A China também começou a usar, depois interrompeu. Na Dinamarca também é proibido. Finlândia interrompeu. A França rejeitou. Holanda interrompido. Japão proibido. Luxemburgo proibido. Noruega proibido. República Tcheca, interrompido. E o pior é que essa porcaria também não está só na água. Nós brasileiros temos outro motivo. Até em medicamentos sedativos e tranquilizantes, desde os mais simples como os antidepressivos. O flu é usado no tão popular diazepam, Valium. Ele produz o sedativo mais forte, o Rufinol, ambos fabricados pela Rochelle Produtos, uma filial da IG Farben. Os potentes tranquilizantes fluorado, Estelazine, é aplicado principalmente em asilos e instituições para doentes mentais em todo o mundo. Eu sei que alguns podem dizer, mas Davi, até agora você não falou qual é o problema real do flu. O problema, meu amigo, é que ele é mais tóxico do que o chumbo. Em outras palavras, para você ter uma boa ideia do que estamos falando aqui, se você tomasse chumbo, seria menos maléfico para a sua saúde do que a porcaria do flu que você está consumindo. Sabe-se que no Brasil tem uma alta quantidade de flúor na água. Se brincar, nós somos os campeões do mundo todo. E talvez essa seja a explicação do brasileiro ser tão paciente com tudo. Sempre rindo da própria desgraça, fazendo piada com tudo que acontece. Falando sem frescura nenhuma, falando de coração. Isso pode ser efeito das drogas que estamos tomando. Sem saber, o flúor na água. Estamos literalmente dopados, muito perto do estado de que um drogado fica. Infelizmente pela nossa própria água. Você pode até dizer, Davi, mas eu compro água. Eu não tomo a água que chega na minha torneira. Mas com certeza você escova os dentes com ela, não é? Sua pele também acaba sugando um pouco desse flúor quando você toma banho com ela. Para você ter uma ideia, a quantidade de flúor na água, mesmo dentro das pesquisas compradas e fraudulentas deles, dos senhores do mundo, ele não deveria ultrapassar 4 partes por milhão, ppm. Porém, o nível de flúor na água potável costuma ser de 1,5 ppm de fluoreto de sódio. Isso é o suficiente para fazer com que as reações sensoriais e mentais fiquem mais lentas. E é por isso que eu creio que essa calma dos brasileiros, essa paciência, até aquele soninho chato que você possa sentir, talvez seja culpa dessa porcaria. E como se isso já não bastasse, já está comprovado que o flúor causa danos aos ossos, dentes, cérebro, problemas na tireoide e pode causar até o cancro e o câncer. Essa porcaria é tão venenosa que era ilegal soltar no meio ambiente. Veja um trecho desse documentário que estará completo aí o link para você assistir no canal que postou. Vai estar aí na descrição do vídeo, mas veja um trechinho agora. Fluoreto. Dentistas afirmam que bebê-lo ajuda a proteger seus dentes contra as cáries. Várias cidades por todo o mundo vêm despejando fluoreto nos seus sistemas de abastecimento de água, esperando medicar indiscriminadamente a população por meio do tratamento de água. A história oficial do fluoreto soa maravilhosa. Beba e fique livre das cáries, é o que dizem. É uma bela história, mas há um outro lado dessa história, aquele que você nunca foi informado a respeito. E começa com um incrível, mas verificável fato que quase todo o fluoreto despejado nos sistemas de abastecimento de água não é nenhum tipo de fluoreto que existe na natureza. Na verdade, é uma combinação de ácido hexafluorosílico e silico fluoreto de sódio.
Estes dois produtos químicos são considerados altamente tóxicos, são classificados como lixo tóxico de alto risco e, quando embalados para transporte, devem ser rotulados como veneno e manuseados por trabalhadores vestidos com roupas de proteção industrial. Afinal, o que são ácido hexafluorosílico e silico fluoreto de sódio? De onde eles vêm? Este é outro lado da história que muito provavelmente você não vai acreditar até que verifique os fatos você mesmo. Quanto mais você observa a mitologia do fluoreto, mais bizarra essa história se torna. E essa história começa com as companhias mineradoras de fosfato. O fosfato é um mineral de grande importância na produção de fertilizantes. Ele é obtido de rochas de fosfato, extraídas de depósitos naturais espalhados pelo mundo, e que são refinadas para produzir o ácido fosfórico. Se este nome lhe soa familiar, é porque ele é um dos principais ingredientes dos refrigerantes carbonatados, como a Coca e a Pepsi. O ácido fosfórico é comparável ao ácido de bateria. É um líquido extremamente tóxico e acredita-se que por causa dele, beber refrigerante pode resultar na formação de pedras nos rins e perda de densidade óssea. O fosfato, como já foi dito, também é utilizado na produção de fertilizantes. O problema é que o fosfato frequentemente vem contaminado com altos índices de fluoreto, aproximadamente 40 mil partes por milhão, ou até 4% do minério bruto. Para remover o fluoreto, adiciona-se ácido sulfúrico a uma lama composta por fosfato e água, o que provoca a vaporização do fluoreto, criando compostos gasosos altamente tóxicos, como o fluoreto de hidrogênio e o tetrafluoreto de silício. Esses resíduos eram liberados indiscriminadamente pelas chaminés durante o processo de produção do fosfato. Porém, as fazendas próximas sofreram perdas devastadoras, desde o gado às plantações, tudo definhava e morria. Devido a quê? Adivinha? Envenenamento por fluoreto. Obrigados por lei a parar com essa destruição ambiental, as indústrias mineradoras de fosfato criaram um meio de capturar os vapores químicos do fluoreto tóxico, assim eles não seriam mais lançados no ar, evitando a matança de criações e vegetação das vizinhanças. Isso foi resolvido com a instalação de purificadores úmidos que capturavam os fluoretos tóxicos, impedindo que fossem liberados no meio ambiente e a consequente devastação ambiental das proximidades. Agora, o fluoreto tóxico é capturado desses purificadores, embalado, despachado para a sua cidade e finalmente despejado no sistema de abastecimento de água. Ao invés desses fluoretos tóxicos serem liberados pelas chaminés das mineradoras de fosfato, são coletados e despejados nos sistemas públicos de abastecimento de água, contaminando a água que é consumida por milhões de pessoas. Isso se chama fluoretação da água. Quando profissionais da saúde dizem que apoiam a fluoretação da água, estão de fato incentivando um envenenamento em massa com um produto que, se não fosse despejado no sistema de abastecimento, teria que ser descartado como lixo altamente tóxico, obedecendo a uma rigorosa regulamentação de procedimentos.